Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo em meio ao Veda. Se você me conheceu a partir do Veda, seja muito bem-vindo. E se não, vocês já estão acostumados aí, que eu sou meio louca assim, decidi fazer esse negócio de última hora e fiquei com muito medo de flopar. Então estou aqui com essa sériezinha de vídeos bem rápidos para me ajudar a fazer mais vlogs ao longo da última semana. Espero que esteja dando certo e que vocês estejam gostando. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns livros que eu comecei e ainda não terminei. Alguns eu até já tirei o marcador de dentro. Sabe quando você perde a esperança? Aí você tira o marcador pra usar em outro livro? Pois é, isso aconteceu com alguns dos livros que eu vou mostrar aqui. E todo leitor deve ter esse tipo de livro, né? Então eu já quero que vocês comentem aí qual livro você começou há muito tempo e abandonou e pretende retomar ou não pretende retomar. Alguns aqui eu pretendo retomar, na verdade, acho que todos eles. Sim, acho que cada livro tem seu momento para ser lido e o momento que eu peguei eles para ler não era o momento certo. Então eu vou mostrar essa pilhazinha aqui do meu lado e vamos começar então, porque tem muito livro e alguns deles têm umas historinhas. Começando com um livro que eu já mostrei em algum vídeo por aqui, já contei a história dele, então se você não assistiu eu vou deixar passando aí nos cards e aí eu não vou me enrolar muito pra falar sobre ele, pra não ficar repetitivo. Então, Sob a Redoma do Stephen King, que eu já tentei ler 3 vezes, acho que eu nunca cheguei na metade dele, já tirei o marcador de dentro, não tem nenhum marcador aqui, só tem umas fitinhas, porque são metas de maratonas que eu tentava participar, aqui também tem umas fitinhas. E eu já tentei participar de 2 leituras conjuntas com esse livro, mas nunca foi pra frente. Então, assim, fico com medo de retomar essa leitura porque eu já conheço as primeiras 200 páginas, já li elas 2 ou 3 vezes. Então, assim, não acho que eu poderia... não acho que eu tenha conhecimento suficiente para retomar essa leitura a partir ali da página 200, onde eu parei, mas também não tenho coragem de reler essas 200 páginas pela 3ª ou 4ª vez. Então esse livro tá aqui esperando a vez dele. Eu lembro que eu tinha começado a assistir a série também, mas eu não me interessei muito pela série, então eu deixei pra lá, porque se eu assistir a série, aí é que eu não vou ler o livro mesmo, então eu vou esperar ler o livro primeiro e depois eu assisto a série. Depois tem 2 livros de um mesmo autor aqui, porque eu já tentei... Na verdade, eu já consegui ler um livro dele, mas antes de conseguir ler esse livro, eu tentei ler Ponto de Impacto, do Dan Brown, lá em 2015. Eu li, acho que metade desse livro. Tava chegando numa parte bem interessante já, na verdade, eu nem sei por que eu abandonei. E não tem marcador aqui dentro, mas tem até umas fitinhas, porque eu tava tentando participar de um projeto de leitura dele. Eu tô procurando um marcador pra ver se tem, porque faz tanto tempo que eu não abro esse livro. Eu já tirei o marcador daqui de dentro. Eu tava participando de uma leitura conjunta, onde o pessoal ia ler, não todos, só alguns dos livros dele, e esse daqui eu acho que tava na lista, mas eu não cheguei até o final desse projeto de leitura e não li esse daqui. Mas eu consegui começar a leitura de Anjos e Demônios. Eu parei na página 150, o marcador tá aqui dentro, então eu não cheguei nem na metade. E esse foi o segundo livro, então, que eu acho que eu fui mais longe dele. O primeiro livro que eu consegui ler foi Fortaleza Digital, e esse era o segundo livro do projeto, mas eu acabei abandonando. Tava bem interessante até a história ali, até que bem rápida, essas 150 páginas, mas não sei quando vou retomar. Ainda não assisti o filme, então, por sorte, eu ainda tenho essa desculpinha aí de que preciso ler antes de assistir o filme. Esse próximo livro eu também já tentei ler ele 200 vezes. Nossa! 2 vezes. As 2 vezes foram para maratonas de leitura. E eu tô falando de Crave a Marca não recentemente, mas assim, acho que no final do ano passado, eu vi que esse livro tem uma continuação, acho que se chama Destinos Partidos, Destinos Divididos, alguma coisa do tipo. E aí eu fiquei com mais vontade ainda de levar essa leitura pra frente. Eu já até tirei o marcador daqui. Nossa, ele tá meio rasgado aqui, não sei o que aconteceu, mas ok. É porque esse livro, ele tem... Assim, eu gosto de livros onde os autores criam um universo completamente novo para os seus personagens. E esse daqui tem isso, só que se passa no espaço. E coisas com temática de espaço me deixam confusa. Então, ele tem até um mapa aqui do sistema... Sistema solar? Do sistema lá, do universo. E eu fico bem... São várias naves, vários planetas, várias espécies e todas essas informações no começo me deixaram bem confusa. E aí quando eu fico muito confusa com uma história, eu fico desanimada pra continuar, porque eu acho que vai chegar no final e eu não vou entender nada. Então eu quero muito
pegar esse livro assim firme pra ler até o final e pegar a continuação. Óbvio se eu gostar do primeiro, né? Mas eu acho que eu vou gostar assim. Eu nunca li nada da Veronica Roth, da série Divergente, só assisti os filmes, não gostei. Não pretendo ler aqueles livros, mas vamos ver se esse daqui faz mais o meu tipo. Esse daqui eu não poderia nem considerar como uma leitura abandonada, porque nessa edição tem 3 livros da Jane Austen. Foi a primeira vez que eu li um livro dela, eu li Orgulho e Preconceito nessa edição. Então, assim, ele é um livro que tá incompleto, mas ao mesmo tempo não, porque são 3 livros aqui dentro e um deles eu li inteiro. Mas daqui uns dias eu vou participar de uma maratona e o livro Emma tá na minha TBR de leitura dessa maratona, porém ele não está nesse livro aqui, tá na outra edição, que é a edição azul. Mas eu ainda não sei se eu vou ler naquela edição ou na da Saraiva, que eu também tenho esse livro na edição menorzinha, mais fácil, né? O pulso agradece, porque essa edição é pesada. E a diagramação dele também é muito ruim, muito apertada. Você lê uma página, parece que leu 10 e ainda assim parece que não avançou nada. Mas a história em si, as histórias dos livros da Jane Austen são muito boas, só a diagramação que atrapalha um pouquinho a gente aí a ficar motivado a ler mais, né? Porque a gente lê, fica 2 horas lendo e leu 20 páginas. Então, esse aqui tá incompleto, né? Não li todos os 3 livros que tem aqui. Aliás, eu nem falei os 3 livros que tem aqui. Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Eu também já li Razão e Sensibilidade, mas não foi nessa edição. Eu comprei uma edição menorzinha, porque, né, não vou ficar carregando isso daqui, então eu podia carregar o livro lá na bolsa e tava tudo certo. Outro livro que também já teve 2 chances de leitura, que é o primeiro livro da trilogia da Sombra do Corvo, A Canção do Sangue, do Anthony Ryan. Esse livro eu já tentei ler 2 vezes também. O que vai me desmotivando cada vez mais, aliás, o marcador ainda tá aqui, eu sempre volto o marcador pro começo, é que quando eu tenho que retomar a leitura de um livro que eu já tentei ler uma vez, eu preciso ler de novo todas as primeiras páginas que eu já li. Então, esses livros vão ficando ali lá por último na lista de prioridades. Então, como esse aqui eu já voltei até o marcador pro começo, eu não li muitas páginas dele, acho que eu nem cheguei na página 100, mas aqui a gente vai acompanhar também o protagonista desde a infância. O pai dele deixa ele no portão de um lugar aí onde os rapazes são treinados pra irem pro exército. E aí eu só cheguei nessa parte assim de que ele tá criança ainda treinando. Acredito que até o 3º livro a gente acompanhe a fase adulta dele. Esse daqui eu tenho até vergonha de mostrar. Quando o canal voltou, eu tava ainda bem empenhada em tentar terminar esse livro. Fiz maratonas, 24 horas pra tentar ler e finalizar de uma vez, mas ainda não consegui finalizar Tormenta de Espadas. Esse ainda tá com marcador também, não vou tirar esse marcador daí, é pra me deixar mesmo com vergonha de ter abandonado esse livro. Não é que eu tenha abandonado, mas assim, esse livro não é um dos melhores da série. Pra mim, o primeiro foi muito bom, embora não aconteça muita coisa, tem toda aquela apresentação do universo, as sementinhas lá de tretas que são plantadas pra gente ir acompanhando ao longo dos próximos livros. A Fúria dos Reis já foi melhor, mas aí esse aqui deu uma parada, assim. Embora eu ache que é nesse daqui que acontece a morte mais esperada da série inteira, mas não consegui terminar de ler. E não falta tudo isso, porque ele tem o negócio lá que eu falei, né, sobre os personagens e as casas. Então, falta menos do que isso. Falta menos de 200 páginas, na verdade, e eu ainda não tive coragem de pegar pra ler. Então, ó, isso daqui... Ah, ele tá meio enrugado porque ele pegou chuva um dia. Isso daqui é de página que eu não preciso ler, porque é Os Reis e Suas Cortes. Então eu só preciso ler o que sobrou aí, né? E quem disse que eu tenho coragem? Temos livro de meta também, que é da meta de 12 livros pra ler esse ano. Eu comecei a ler ele no tempo certinho, mas eu tava ficando muito confusa, porque, embora seja romance histórico, eu gosto bastante, não é uma ambientação que eu tô acostumada. Tipo, França, Inglaterra, essas coisas, que normalmente a gente costuma ver nos romances de época, nos romances históricos. Esse daqui se passa na Grécia, e tem todo esse tema de, tipo, cavalaria e formação de exércitos, e aí eu fiquei bem confusa na parte da cavalaria, porque eu já não tava entendendo mais nada. Eles ficavam, tipo, vamos juntar uns cavalos, treinar um negócio dos cavalos, inclusive tá até marcado ainda. Eu li até a página 178, e por eu não estar entendendo nada quando eu tava lendo, a diagramação dele é bem boa também, eu pretendo recomeçar ele, porque ele é de leitura bem rápida mesmo, só foi um pouco confusa no começo, mas acho que se eu der mais uma chance eu consigo entender certinho e chegar até o final.
Eu peguei ele justamente pra diversificar aí as leituras, né, sair da Inglaterra e da França e ir pra um lugar diferente com a temática que eu gosto, mas parece que não funcionou muito. Outro livro que também é da lista de 12 livros pra ler, esse também é de leitura bem rápida, mas também foi um pouco confuso no começo. Esse é Nós, os Deuses. Aqui parece que, eu não sei se o cara morreu e foi pro céu ou se ele foi criado lá, e aí tem toda uma cidade nova e as pessoas são realocadas para essas cidades. E é muito confuso o começo, então eu parei aqui na página 54, mas eu li essas 54 páginas muito rápidas, então eu quero recomeçar para prestar mais atenção e poder finalizar. Eu tô com a trilogia completa aqui, essas capas são maravilhosas. E eu também queria ler a outra trilogia do autor, que é essa Império das Formigas. Bem interessante esse nome. E esses livros, eu paguei tão barato nos livros dessa trilogia que, assim, não quero desperdiçar. Mas se eu não gostar, pelo menos eu não paguei tão caro neles. Essa pilha só não pode cair. Tá acabando. O próximo livro que eu ainda não terminei é Escuridão Total Sem Estrelas. Eu fui ler esse livro, eu comecei a ler os 2 contos menores, então eu não comecei na ordem, porque o primeiro conto é o 1922, que inclusive tem adaptação, e eu acho que eu já comecei a assistir, mas eu parei porque eu pensei, opa, eu ainda não li o livro, então eu vou dar uma pausa aqui, porque se eu assistir o filme eu não vou ler o livro tão cedo, e eu já tinha começado a ler os contos daqui. Então, os 2 contos que eu li foi Extensão Justa e Um Bom Casamento. Quase que eu esqueço, é porque eu vi o outro título aqui e eu fiquei com ele na cabeça. Então, falta ler os 2 maiores contos daqui, que parecem ser os 2 melhores, então eu tô bem ansiosa. O único livro que eu já li do Stephen King foi Mr. Mercedes, e eu gostei bastante. E eu gostei bastante também dos contos que eu li ali, foram contos bem diferentes. O Extensão Justa parece que você pode comprar uma extensão de vida, tipo, só que uma pessoa que você gosta muito vai ser prejudicada e a outra, Um Bom Casamento, tem um negócio muito louco lá com o espelho, 2 mundos, duas... Foi um negócio bem esquisito, mas eu gostei bastante dos 2 contos que eu li, então eu tô bem ansiosa pra ler os outros 2, espero que sejam tão bons quanto. Eu já comecei a ler 1922, eu acho. Eu acho que já, e eu tava gostando bastante do começo também. E outro livro de contos, parece que eu não me dou muito bem com contos, né? Que é Medo Clássico, o do Lovecraft, volume 1. Eu não vi nenhum lançamento, assim, nenhuma previsão de lançamento pro volume 2 desse daqui. Eu sei que o do Edgar Allan Poe tem 2, porque eu tenho os 2 dele aqui, mas eu tô esperando terminar esse primeiro pra começar mais um livro de contos que eu não consigo terminar. Esse daqui também eu tava com um projeto de ler um conto por dia, mas aí, assim, cheguei aqui e a partir daqui só tem mais 2 contos. São contos enormes. Falta ler ainda Nas Montanhas da Loucura e A Sombra Vinda do Tempo. Então são contos de mais de 100 páginas cada um. E como não tem muita divisão de capítulo, eu fico meio receosa de parar de ler na metade e perder o ritmo da coisa. Então eu quero sentar em um dia e ler um conto e no outro dia ler outro conto inteiro pra não ter que ficar dividindo. Quem sabe em outubro, né, eu não termine de ler, porque eu acho que eu fico mais no clima, assim, dessa leitura. Mas eu gostei bastante dos contos que eu li até agora. Não sei se foi no Sonho Distante agora que eu retomei. Não lembro, mas eu fiz a resenha de um dos contos daqui já, que foi não sei o que de Herbert West. Aquela que tá sabendo tanto, não sabe nem os contos que já leu. Que foi o meu preferido. Herbert West Reanimator. Esse conto é insano. Ele é muito bom mesmo, foi o meu favorito desses que eu li até agora. E um cara que fica querendo reviver pessoas e ele vai morar numa cabaninha próxima ao cemitério pra ficar sabendo quando que um corpo novo chegar, porque o corpo tem que estar fresco e ele fez um soro pra poder dar pra essas pessoas. E algumas experiências acabam dando muito errado. Então, assim, foi uma leitura bem intensa e eu gostei bastante. Agora só falta ler os últimos 2 contos, que eu acho que são os mais famosos. O Chamado do Cthulhu é bem curtinho, eu fiquei bem surpresa, eu pensei que fosse ser um dos maiores, mas acabou sendo bem curtinho e eu não gostei tanto assim, eu acho que o Cthulhu me deixou bem confusa. Então, espero que os outros 2 contos aqui não me deixem assim.
Então é isso, esses são os livros que eu tenho com leituras incompletas por aqui, livros que eu comecei a ler, mas perdi o interesse, ou me deixaram confusa e eu acabei deixando eles de lado para ler outras coisas que não me deixassem tão confusa. Me diz aqui se já aconteceu isso com vocês e qual livro que fez isso, que você começou a ler aí há muito tempo e acabou deixando abandonado, mas que pretende retomar a leitura também. Ou não, talvez, né? Ninguém é obrigado a retomar a leitura se você não tá gostando do livro, não precisa se obrigar a ler nada. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e me conheceu agora através do Veda. Tem outros conteúdos muito legais aí pela frente e conteúdos passados também, muito legais. Pode maratonar aí os vídeos quando o Veda acabar e você não tiver mais o que fazer, não souber mais o que fazer da sua vida. Pois é. Eu vou ficando por aqui, então. Não esquece de comprar com o meu link na Amazon se você tivesse interessado por algum dos livros que eu mostrei. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!